E aí, tudo bem? Tudo em paz? Tudo tranquilo contigo? O professor Marx passando aqui, ó, eu prometo que é rápido, só para te lembrar uma coisa. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações de aulas novas do professor Marx e já senta o dedo no like. Vamos combinar assim, deixa o seu like. Se você não gostar no fim da aula, você tira. Combinado? Então, sem mais te enrolar, bora para nossa aula de hoje. Vamos com tudo para esta aula que fala sobre diagrama de fases. Bora lá! Aí está. Esse é o diagrama de fases da água. O que um diagrama de fases me traz de informação? O diagrama de fases é um gráfico que me dá as informações a respeito da fase de agregação, do estado físico da espécie sob qualquer pressão e temperatura, tá? Então, aqui está o diagrama de fases da água, por exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui considerando o nível do mar, né? Ó, 1 atmosfera. A 1 atmosfera, a gente sabe que a água, ela passa para ser sólida, né? A água passa a ser sólida, ou seja, ocorre o processo de solidificação, ou, se eu pensar o contrário, tendo a água sólida, ela passa para líquida a 0 graus Celsius. Então, nós temos aqui, ó, tá lá, ó, a 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Esse aqui, ó, é o ponto de fusão da água. Nesse mesmo 1 atmosfera, a 100 graus Celsius, nós temos aqui, ó, o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, certo? Tá, e se eu tiver em qualquer outra pressão ou temperatura? Vamos considerar, por exemplo, que a gente esteja na temperatura de, sei lá, aqui, mais ou menos uns 200, sei lá quanto. Nessa temperatura aqui e nessa pressão aqui, ó. Tá? Nessa temperatura, nessa pressão. Qual seria a condição da água? Ó, eu estaria na região do líquido, certo? Então, o diagrama de fases, ele vai me trazer a fase de agregação, ó. Se é sólido, se é líquido, se é gasoso, sob qualquer pressão e temperatura, certo? Alguns pontos vale a pena a gente destacar. Dá uma olhada aqui, ó. Ponto triplo. O que é esse ponto triplo? O ponto triplo é o ponto onde eu tenho a coexistência das três fases de agregação, sólido, líquido e gasoso. Então aqui, ó, nessa temperatura e pressão específicas, que para o caso da água é 0,006 atmosfera de pressão e temperatura de 0,01 graus Celsius, eu tenho um equilíbrio dinâmico entre o sólido, o líquido e o gás. Vai estar todo mundo ali, ó, presente ao mesmo tempo. O sólido pode passar a ser líquido, o líquido pode passar a ser gás, o gás pode passar a ser sólido, o sólido passar a gasoso e vice-versa, tá? Esse outro ponto aqui, ó, é o chamado ponto crítico. O que é o ponto crítico? O ponto crítico é onde nós temos a temperatura crítica, certo? A temperatura crítica daquela espécie e a pressão crítica daquela espécie. Já foi falado para você, quando nós falamos sobre a parte de gás, lá no comecinho, e falando do estudo dos gases também, a respeito da diferença de vapor e de gás, certo? A gente diz que vapor é uma espécie que está abaixo da sua temperatura crítica. E gás é uma espécie que está acima da sua temperatura crítica. Então, olha só, a temperatura crítica da água é 374 graus Celsius aproximadamente. Se eu pegar um valor de temperatura que esteja abaixo disso, eu estaria pegando a água no seu estado de vapor. Se eu pegar uma temperatura que esteja acima de 374 graus Celsius, eu tenho a água como sendo um gás, certo? Foi falado lá para você que um gás não pode voltar a ser líquido somente pela compressão. E um vapor é possível. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos considerar esse 1 atmosfera aqui, ó. Vamos pegar esse 1 atmosfera aqui e eu vou estendê-lo até aqui, assim, ó. 1 atmosfera. Considere, por exemplo, que a gente esteja nessa temperatura aqui, ó. Vou marcar uma temperatura qualquer, abaixo dos 374, essa aqui, por exemplo, ó.
tá? Essa temperatura nessa pressão que a gente está considerando aqui. E uma temperatura acima dos 374. Essa temperatura nessa pressão que a gente está considerando aqui, ó. Se eu pegar um vapor que esteja nessa condição aqui e começar a aumentar a pressão, ó, fazer a pressão aumentar, causar uma compressão do sistema, opa, ó para onde eu vim parar? Para a fase do líquido. Então eu consigo fazer um vapor voltar a ser líquido mexendo só com a pressão. Eu causei aqui, ó, um aumento de pressão, fiz a água vir para a fase líquida. Tenta fazer isso com um gás. Olha só, se eu pegar aqui a fase gasosa e eu começar a causar compressão, quer dizer, aumento de pressão, ó, vou aumentando a pressão, aumentando a pressão, aumentando a pressão. Ó, eu não chego na fase líquida. Ah, chegou sim, professor. Não. Essa região aqui, ó, acima do ponto crítico, essa região aqui, ó, é o chamado fluido supercrítico. Ele não é nem gasoso, nem líquido, certo? Ele tem a viscosidade, por exemplo, de um líquido, mas tem comportamento de um gás, certo? Ele consegue funcionar como um solvente para substâncias sólidas. É o caso, por exemplo, do processo de descafeinação, tá, gente? Para tirar a cafeína do café, é feito um processo com o fluido supercrítico no caso do CO2, tá? Então, os grãos de café, eles ficam imersos no CO2 numa temperatura e pressão em que o CO2 esteja nessa condição de fluido supercrítico. Então, o CO2, apesar de estar ali meio que na fase gasosa, tem um comportamento de líquido, então ele consegue retirar de dentro dos grãos de café as moléculas de cafeína, certo? Aí que a gente tem o café descafeinado, certo? Então, esse fluido supercrítico ele não é nem sólido nem líquido. Então, note que um gás, uma espécie que está como um gás, né, não é possível fazer ela voltar a ser líquida só pela compressão. Para isso, eu teria que aumentar a pressão e, ao mesmo tempo, diminuir a temperatura. Então, ó, se eu pegar um gás, começar a aumentar a pressão e diminuir a temperatura ao mesmo tempo, aí eu consigo fazer ele vir para a fase líquida. Já um vapor é só mexer com a pressão, certo? Então aqui está aquilo que eu comentei na aula, né, que teria mais detalhes na parte de diagrama de fases. Então, um vapor, se eu aumentar a pressão, eu consigo fazer ele vir para a fase líquida. Um gás, se eu aumentar a pressão, eu não consigo, tá? Então, para o gás, tem que aumentar a pressão e diminuir a temperatura. E a gente consegue vir para a fase líquida. Belezinha? Para não vai sair do vídeo. Então aqui na descrição eu vou deixar um link também para caso você queira resumos teóricos, mais exercícios, listas de exercícios, um monte de coisa. Tem o link aí do site do professor Marx, combinado? Então bora lá. Esse diagrama de fases aqui ele é capaz de explicar bastante coisa para a gente. Ó. Por exemplo, na questão da patinação. Está aqui o nosso patinador sensacional. Na questão da patinação aqui, o que acontece? Quando a pessoa pisa, né, nesse patins sobre o gelo, a área que você tem aqui é muito pequena. E você sabe que a pressão é força sobre área. No caso, a força que atua aqui, ó, sobre essa lâmina aqui é a força peso, certo? É o peso da pessoinha aqui. A área é muito pequena, certo? Ó, ainda mais quando ela está num pé só, que nem nesse caso aqui, ó. Então, a área é extremamente pequena. Isso significa que eu vou ter uma pressão extremamente grande. Vamos pegar essa temperatura aqui, por exemplo. Ó, vou pegar uma temperaturazinha aqui abaixo de zero. Nessa temperatura abaixo de zero e na mesma pressão aqui que a gente está, pressão de 1 atmosfera, eu estaria dentro da área do sólido, certo? Ó, eu estou com a água no seu estado sólido, gelo. Só que quando o patinador pisa sobre a lâmina e aumenta muito a pressão, essa pressão aqui ela tende a subir. E subindo a pressão sem mudar a temperatura, ó, eu venho para a região do líquido. Então forma-se uma película de água líquida embaixo da lâmina que o cara está pisando lá do patins.
E essa água líquida faz com que o atrito caia bastante. Por isso que ele consegue deslizar tão facilmente sobre o gelo, né? Cada momento que ele passa sobre o gelo, ele está fazendo com que aquele gelo se torne uma água líquida. Então está constantemente um filete de água líquida embaixo do patins aqui, ó, nessa região bem embaixo do patins aqui, ó, que é por isso que ele consegue deslizar tão bem. Pega uma pedrinha de gelo, por exemplo, coloca em cima da pia sua lá, deixa ele derreter só um pouquinho e dá um totozinho no gelo. Você vai ver que ele vai deslizar muito, certo? É mais ou menos a mesma ideia daqueles joguinhos, tem umas mesas que ficam jogando ar por baixo. Diminuindo o atrito, há uma movimentação muito grande da pecinha. Mesmo caso aqui, a água diminuindo o atrito permite que o patinador deslize com muita facilidade. Beleza? Ó, uma outra ideia aqui é a produção de café solúvel. Como é que se produz café solúvel? Depois de torrar e moer o café, eles vão lá e fazem o café mesmo. Passa uma água ali, né, uma água aquecida por esses grãos e faz o cafezinho. Aí, o que é feito? É feita uma redução de temperatura ao mesmo tempo que se faz uma redução de pressão. Então é jogado com uma pressão baixa, certo? Uma pressão bem baixinha. Vamos jogar aqui, né? Vou pegar uma pressão qualquer aí, sei lá, um valor qualquer, esse valor de pressão aqui, por exemplo. E aí se joga numa temperatura em que nessa pressão e temperatura a gente está na fase sólida. Então aquele café preparado se torna um gelo, um cubo de gelo, certo? Aí o que eles fazem? Um leve aumento de temperatura sem mexer com a pressão, ó. Um leve aumento de temperatura sem mexer com a pressão faz com que a água passe para a fase gasosa. E aí a água vai embora na fase de vapor. Se a água vai embora na fase de vapor, vai sobrar somente a parte que é sólida. Tudo aquilo que a água conseguiu dissolver lá do café. Aquilo que estava dissolvido em água. A água indo embora, sobra só o café. É assim que se faz o café em pó, que a gente usa aí na nossa casa. Muita gente acaba usando isso aí porque é mais rápido do que fazer o cafezinho, certo? Pode surgir na sua cabeça a seguinte dúvida. Professor, por que não pega isso aqui, coloca no fogo, aquece e a água vai embora? Dá na mesma. Só que os compostos orgânicos que dão a cor, o sabor, o cheirinho do café são muito sensíveis à temperatura. O composto orgânico é muito sensível à temperatura. Então eu não posso ter uma temperatura muito elevada, senão eu degrado esses compostos e o café fica ruim. Café aquecido novamente, ele fica meio amargo, né? Não tem o mesmo gosto do café que você acabou de fazer. Então por isso essa técnica de derrubar a pressão para que com um leve aumento de temperatura a água passe para a fase gasosa. Passando para a fase gasosa, ela vai embora, sobra só o pozinho que se torna então o café em pó. Belezeira? Tranquilex? Deixa eu apagar isso aqui novamente. Então, finalizando, galera, o diagrama de fases é um gráfico que pode demonstrar a fase de agregação de uma espécie em qualquer pressão e temperatura. Esse diagrama especificamente, né, é o da água, em que eu tenho a água na fase sólida, líquida e gasosa. O diagrama vai ser sempre assim. Essa região aqui, ó, região do sólido. Essa aqui, região do líquido. Essa aqui embaixo, região do gasoso. Lá na temperatura crítica, nós temos aquela divisão entre o gás e o vapor, certo? Vapor pode voltar a ser líquido por compressão, é um processo de condensação. O gás não pode voltar a ser líquido por compressão, certo? É um processo de liquefação. Eu preciso aumentar a pressão e diminuir a temperatura para conseguir chegar na região do líquido. Certinho? Ponto triplo, ponto em que existe o equilíbrio entre as três fases de agregação, sólida, líquida e gasosa. Há um equilíbrio, não é a mesma coisa de eu pegar um gelo e colocar dentro do copo. Ali tem água sólida, líquida e tem o vapor d'água. Não é isso. É um equilíbrio constante entre essas três fases. É muito específico. Para a água, ó, essa pressão e essa temperatura específica. Mudou um pouquinho, ele sai desse equilíbrio. Tranquilidade? Belezinha? Então, tá aí, galera, o diagrama de fases. Espero que tenha esclarecido um pouquinho para você essa ideia, essa diferença de vapor e gás, utilizando o nosso diagrama de fases aqui e para você entender essas coisas a mais aí que a gente explicou, tá bom?
Joia, finalizamos mais uma aula, mais uma batalha vencida por você, parabéns! É isso aí, espero que você tenha gostado, que tenha entendido e que compartilhe aí com seus amigos aí na sua escola, nos locais onde você estuda, seja no seu curso, onde for, compartilhe esse projeto com seus amigos, combinado? Grande abraço, goodbye! Como eles dizem lá